Eu moro lá em Niterói, né, no Rio de Janeiro. Ele não atravessa o barco para ir para o Rio de Janeiro trabalhar, ele não atravessa o túnel do bairro lá que ele morava para o outro bairro da cidade. Ele tem que ir de motoneta, que se tiver engarrafamento, ele entra em trânsito, ele não sobe elevador, ele não anda de escada rolante, ele não faz nada disso há 20 e poucos anos. Ele toma remédio psiquiátrico, não sei o que lá, e o médico disse que ele vai ter que tomar o resto da vida. Ele chegou a dizer a mesma coisa, há 25 anos que isso acontece o resto da minha vida, não tem jeito e tal. O médico disse que eu tenho que me acostumar. Quem é esse charlatão? Quem é esse charlatão que está fazendo isso? Mas, doutor, não tem charlatão. Sabe por que não tem? Porque eu ando no elevador quantas vezes eu quiser. Não foi uma vez só. Eu ando quantas vezes eu quiser, porque mudou uma coisa dentro de mim. Eu vou falar um pouco mais sobre a questão da hipnose para depois fazer outras práticas. Hoje eu vou falar um pouco mais ao mesmo tempo em que eu estou fazendo práticas, e a partir de amanhã eu vou fazer muito mais práticas do que falar. Então nós vamos nessa sequência assim. Então vamos ver um pouco da história da hipnose. Eu não vou entrar nos muitos detalhes no meu livro lá, a Hipnose Sem Segredos, e tem muito mais do que 100 segredos, tá, gente? Eu contei uns 300 segredos pelo menos. Então na Hipnose Sem Segredos, eu conto muito mais outros detalhes lá sobre a hipnose. Aqui nós só vamos ver o que nos interessa aqui. Então, as experiências modernas com hipnose e estados de transe começaram com Frederick Anton Mesmer, de 1734 a 1815. Em 1774, Mesmer foi para Paris e ele começou a propagar sua teoria do magnetismo animal. Ou seja, ele acreditava que as pessoas tinham uma espécie de energia magnética e que elas podiam despertar essa energia magnética e direcionar para curas. Então, ele falava da imposição de mãos. Ele tinha uma teoria muito doida, que nunca se comprovou, muito fantasiosa, né? Que você acessava o éter que existia no universo e canalizava pelas suas mãos. Mas o fato é que ele botava as pessoas num lugar escuro, todo mundo quietinho, concentrado e tal. Ele começava a falar para as pessoas começarem a colocar suas mãos sobre as outras pessoas e desejar a cura, e ficava dizendo agora você vai se curar. Então tinham vários casos de histeria e outras coisas assim, onde as pessoas estavam nervosas ou estavam sentindo uma série de coisas, e o Mesmer pedia para que os magnetizadores direcionassem energia magnética, assim ele acreditava, para esse tipo de coisa, e as pessoas começaram a melhorar. Então tem vários casos e muitas coisas interessantes aconteceram. Do mesmerismo, muita coisa foi estudada. O mesmerismo deu uma parte, criou a hipnose, uma parte criou os estudos da parapsicologia, então da própria psicologia como um todo. Então os estudos de Mesmer, tanta coisa interessante começou a acontecer nas reuniões de Mesmer, que vários cientistas da época na Inglaterra, da Royal Society, da Sociedade Britânica, lá dos maiores cientistas da Europa, eram britânicos naquela época e tal, eles começaram a ficar interessados em coisas que aconteciam. Embora as explicações do Mesmer ninguém levasse a sério, mas eles começaram a ver que tinha uma coisa ali. Hoje em dia já se sabe que Mesmer ele meio que desenvolveu uma espécie de hipnose embrionária, porque todo mundo ficava no escuro, concentrado, focado, direcionando a mente, levando a mente para um processo de mudanças. Então foi a primeira vez, porque antes disso, assim, estados hipnóticos estão na história da humanidade desde que o mundo é mundo. Tem vários relatos do xamanismo nas tribos xamânicas, em vários outros lugares onde as pessoas tocam atabaques, entram em estados de transe, com danças, círculos rítmicos, danças circulares que levam a estado de transe e tal, mas tudo sempre era atribuído a entidades espirituais ou coisas além, sobrenaturais. Então, com Mesmer foi a primeira abordagem naturalista. Foi a primeira abordagem a dizer, não, peraí, isso é do homem. É o homem que tem isso aqui, é do homem, do ser humano, que pode ser feito alguma coisa para que se tenha uma melhora aí. Depois disso, você tem James Braid, que ele sugeriu uma interpretação neurofisiológica para o antigo fenômeno do sonambulismo magnetismo. Ou seja, vários cientistas começaram a estudar o que acontecia nas sessões do Mesmer, e ele foi a primeira pessoa a trazer mais de perto o estudo sobre isso. E foi ele que pela primeira vez usou termos como hipnose, hipnotismo.
Né? A palavra vem do grego hipnos, que significa sono, e simboliza o deus do sono da mitologia grega, chamando inicialmente de neurohipnológico, né? que eu achava mais interessante, né, do que hipnose, né? Tem muito mais a ver, né? Porque ele entendia desse aspecto aí. Mas o que acontece? O termo ele ficou muito popularizado. Ele primeiro chamou de hipnose, e aí começou aquelas histórias, porque quando a pessoa relaxa inconscientemente, quando alguém, turma, relaxa inconscientemente, entra em transe, essas pessoas, experimentam muitas vezes relaxar, deixar o corpo se soltar, etc. Então, às vezes, a pessoa ela relaxa. Eu adoro quando você disse da última vez. Eu estava fazendo o processo, eu não estava dormindo, mas quando eu acordei, você disse algo mais ou menos assim, né? Eu não estava dormindo, mas quando eu acordei, é bem o que é uma hipnose mais profunda. Não é sono, nunca foi sono, isso confunde muito, porque você não está dormindo. Né? Quando você está hipnotizado, você não está dormindo. Mesmo quando a sua consciência se vai e você retorna sem ter ido, né? Você acorda sem ter dormido, porque você altera a fisiologia. Eu vou combinar com o Lenilson da gente trazer de novo o aparelho dele aqui para a gente poder ver as mudanças neurofisiológicas aí no processo. Você vai ver que o que acontece com você? Você faz modificações diversas neurofisiológicas, e uma delas inclui um relaxamento tão extremo às vezes que o seu corpo parece que você está dormindo, mas você não está dormindo. Tanto que quando você traz a pessoa de volta, ela desperta. Tem várias pessoas que ouvem meus áudios e dizem assim, eu ouço tanto seus áudios que eu só ouço assim, respire profundamente e eu não vejo mais nada. E aí depois 7, acorda. É assim. Ou seja, se você estivesse dormindo, você não acordaria, né? Ou seja, você continuaria dormindo. E também não tem problema se você dormir, tá? Tanto que eu incentivo que as pessoas ouçam os áudios, inclusive, né, quando elas estão num estado indo dormir, assim, porque mesmo você passando para o sono natural e dormindo, você continua a absorver as coisas. Tanto que é muito comum você, por exemplo, assistir um filme, alguma coisa, e dormir na sequência e sonhar com conteúdos do filme. Isso significa o quê? Que a sua mente continua processando, né, aquela história. Então não tem problema nenhum você dormir. Tem algumas pessoas que dizem, não, a hipnose boa é aquela onde a pessoa ela fica lúcida, acordada, só levemente relaxada, ela presta atenção. Eu costumo dizer que eu gosto das duas coisas. Tá? Eu gosto no momento em que a pessoa ela pega aquele exercício que eu estou passando para ela e ela em alguns momentos ela procura ouvir, se ela conseguir, boa sorte, um pouco mais lúcida, consciente, e em outros momentos ela se deixar levar e aprofundar, ouvir antes de dormir, porque são experiências diferentes. É desejável que uma vez, pelo menos, a pessoa ela ouça aquilo mais conscientemente? Mas não é necessário. Porque na minha experiência, por exemplo, o pessoal que já ouve meus áudios há muito tempo, ninguém ouve mais nada consciente há muito tempo. Né? Ou seja, por quê? Porque a mente inconsciente já escolheu colocar você num estado de maior relaxamento, de maior receptividade. E aí eu vou falar uma crença minha, tá? Eu não tenho nenhuma pesquisa científica sobre isso, é uma crença minha, da minha prática clínica, com base em coisas que eu estudo também. Eu acho que a nossa mente inconsciente, ela faz os ajustes que são necessários para nós. Então eu acho que existe um entendimento que para você é melhor relaxar, porque você vai absorver melhor. Então você relaxa mesmo, apaga, porque é melhor para você desse jeito. Um cliente que eu tive durante um tempo, eu trabalhei com ele esses 3, 4 anos, quando ele me chegou, foi assim, a esposa dele me ligou e disse assim, o marido vai te procurar, mas assim, preciso te dizer que o caso dele é muito complicado, é muito difícil, ninguém dá jeito nele. Até eu falei, tá bom, marca. Mas você tá entendendo? Tipo assim, você não entendeu direito, né? É muito difícil, ele tem uma depressão severa, ele tem um pânico severo, ele é concursado num banco, ele teve que mudar para um bem perto da nossa casa, porque ele não atravessa túnel. Eu moro lá em Niterói, né, no Rio de Janeiro. Ele não atravessa o barco para ir para o Rio de Janeiro trabalhar, ele não atravessa o túnel do bairro lá que ele morava para o outro bairro da cidade. Ele tem que ir de motoneta, que se tiver engarrafamento ele entra em trânsito, ele não sobe elevador.
Ele não anda de escada rolante, ele não faz nada disso há 20 e poucos anos. Ele toma remédio psiquiátrico, não sei o que lá, e o médico disse que ele vai ter que tomar o resto da vida. Ele chegou e disse a mesma coisa, há 25 anos que isso acontece o resto da minha vida, não tem jeito, e tal. O médico disse que eu tenho que me acostumar, que é assim mesmo. Esse charlatão, que está fazendo isso? Mas, doutor, não tem charlatão. Sabe por que não tem? Porque eu ando no elevador quantas vezes eu quiser. Não foi uma vez só, eu ando quantas vezes eu quiser, porque mudou uma coisa dentro de mim. E eu quis te contar, mas isso não vai dar certo, você está se enganando, isso vai se desfazer. Olha, isso está se enganando, você vai se desfazer. Ele dizia, mas sabe por que eu estou falando? Porque, na verdade, eu quero visitar minha filha na Europa, você não tem condição nenhuma de entrar no avião. E antes de eu ir, eu quero ir lá em Aruba, sei lá, alguma coisa aqui perto, no México, ali com a minha esposa, para treinar, que é mais perto. Não é que eu já me imaginei, já fiz a Ponte ao Futuro, já me sinto lá bem. Você é um absurdo, se você teimar, você vai prometer que você vai fazer um kit de remédio, porque eu sei que você vai surtar no avião, você não tem condição para isso. Há 25 anos você tem isso e agora em pouco tempo você está dizendo que você não vai conseguir. Ele foi, voltou bem, já foi para a Europa umas 3 vezes. A hipnose é um estado mental, um tipo de comportamento composto de uma série de instruções preliminares e sugestões. O uso da hipnose com finalidades terapêuticas é conhecido como hipnoterapia. Hipnose é uma coisa, hipnoterapia é outra. Você pode fazer hipnose e não fazer hipnoterapia. Você pode fazer terapia e não fazer hipnose. Quando você junta o estado hipnótico com um processo de terapia, você tem hipnoterapia. E é engraçado com aquela linguagem rebuscada do século XIX, eu acho que meus colegas entravam em transe, porque quando eu começava a usar aquela linguagem toda rebuscada, eles não entendiam nada porque estavam em transe, né? Então, na verdade, os roteiros eles são todos prontos. Por exemplo, o próprio livro do Marlos Ferreira, que é um livro que tem muita informação científica, mas os roteiros são todos engessados, né? Então você lá, roteiro para não sei o que lá, e aí ele pede para que você aplique aquele roteiro daquele jeito, do jeito que está escrito no livro. Isso é péssimo, porque nem todo mundo vai querer receber daquele jeito. Nós vamos ver que cada um é um. Na abordagem ericksoniana, justamente, o que caracteriza Erickson? Que Erickson, ele entendeu que se você engessar o processo, só algumas pessoas vão conseguir. É daí que vem aquelas estatísticas de 75% das pessoas nunca vão entrar em transe. Por quê? Porque o roteiro é rígido e a técnica é rígida e não leva em consideração o paciente que está ali. Então aquilo descombina com o mapa da pessoa. E é por isso que ela não se entrega. Porque o hipnotizador está seguindo um roteiro e não quer nem saber de você. Ele está seguindo o que está escrito ali. Então, por exemplo, nós vamos ver na PNL que algumas pessoas são mais visuais. O visual, ele gosta de ver. Então, ele vai adorar induções hipnóticas. Você faz um filme para ele que ele vai adorar. Pessoas que gostam mais de gerar imagens na mente. Os auditivos vão gostar de ouvir palavras. Então, eles não querem o filme. Eles querem que você fale, articule palavras. Enquanto que o sinestésico, ele não quer nem o filme nem a fala. Ele quer que a sua fala gere sensações nele. E 99,999% dos hipnólogos desconhecem isso da PNL, mesmo os ericksonianos, tá? E aí eles dizem assim, agora, eu já cansei de ouvir isso, você vai descendo por uma escada e você encontra uma porta verde que tem uma chave. Aí a pessoa não é visual. A porta verde, eu não consigo ver direito nada disso. Por quê? Porque a pessoa não é predominantemente visual. Então não funciona para aquela pessoa. Mas justamente o Milton Erickson ele quebrou com tudo isso porque ele começou a entender o que estava acontecendo com as pessoas. Ao invés dele forçar as pessoas no roteiro engessado, ele começou a se interessar pelas características únicas que a pessoa tinha e os sintomas que a pessoa estava apresentando. Ele começou a ficar interessado nisso. Ou seja, tinha um rapaz lá que, dizer que o nome dele era João. Ele estava olhando a janela, em vez de ele prestar atenção no Milton Erickson, que ele atendia na casa dele, tinha um jardim do lado de fora, e aí tinha um tomateiro do lado de fora. Aí o João ficava olhando para o tomateiro ao invés de olhar para o Milton Erickson. Então o Milton Erickson começou a dizer assim, eu noto que você, João, começa a prestar atenção no tomateiro. Eu não sei se você sabe, João, que o tomateiro, João, muitas vezes fica encolhido e parece que está frágil. Mas o tomateiro, João, muitas vezes precisa se lembrar que talvez seja só o inverno. E no inverno
as plantas ficam secas. Mas dali a pouco o tomateiro, João, pode se dar conta que numa nova estação, numa nova fase, novas coisas podem acontecer. Ou seja, não tem nada a ver com o tomateiro, ele está falando com o João. Ele usa o fato de que o João está envolvido com o tomateiro para fazer com que o João pense nas próprias fases deles, as dificuldades e tal. Então isso mostra a total mudança de paradigma da hipnose clássica para a hipnose ericksoniana. Essa mudança ela é drástica, ela é totalmente drástica. Por quê? Porque você aprende tudo que você aprende sobre hipnose, mas você vai adaptando, você vai prestando atenção quem está ali na sua frente. Quais são as características únicas dessa pessoa que estão aqui? E como é que eu vou, sabendo dessas características dessa pessoa, ajustar todo o processo que eu estou fazendo para que essa pessoa consiga ser atendida. E o resultado, quando você usa a hipnose ericksoniana, ele é avassaladoramente superior e positivo. Quando você usa a hipnose ericksoniana, e tem uma outra coisa, a hipnose clássica, ela tem comandos, né? Ela dá comandos, sugestões. Faça isso, não faça aquilo. É muito específico. A gente vê, entende, que às vezes a pessoa ela fica muito na defensiva. São muitas ordens que estão sendo dadas, muitas coisas. E na hipnose ericksoniana, você não dá muito sugestão. Você propõe cenários abertos. E nesses cenários abertos, a própria pessoa ela cria aquilo junto com você. Enquanto na hipnose clássica, diz assim, suba a escada, desça a escada, fecha a porta, agora suba, agora dê 3 pulos. Na hipnose ericksoniana é assim, vá para um lugar que é especial para você, você sabe qual. E nesse lugar especial você vai lembrando de um momento onde você se sentiu muito bem. Eu não disse qual é o lugar, eu não disse qual é o momento. E aí você traz algo próprio, algo que faz muito mais efeito para você do que qualquer coisa que eu invente ali, que venha da minha imaginação. Então isso é uma grande mudança. Então o resultado que você tem disso aí, que a pessoa ela se entrega muito mais, é chamada também de hipnose sob medida, né? Porque é sob medida com as características daquela pessoa que está ali.
hipnose